Olá, meus irmãos, muito bom a gente poder estar aqui juntos, mesmo dessa forma, para podermos pensar sobre a palavra de Deus. Para os irmãos que são da igreja, quero saudá-los aí com a graça e a paz do Senhor Jesus. Para você que está aí no canal conhecendo, a Igreja Cristã Evangélica do Maracanã fica em Anápolis, Maracanã é o bairro. Somos uma igreja que prega a verdade bíblica e tem o privilégio de poder usar esse canal para chegar até você. E você também é o nosso convidado para continuar ouvindo as outras pregações por esse canal e também vir nos visitar. Nossa igreja física fica no bairro Maracanã, na Avenida Presidente Kennedy, em Anápolis. Vamos lá, meus irmãos, o tema de hoje, passado, é o amor de Deus em mim. Mas que graça da parte de Deus eu ter o amor de Deus em mim. Eu fico sempre pensando sobre aquela oração do Pai Nosso. Você já deve ter feito essa oração. A oração é: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu me lembro de ter repetido essa oração várias vezes e poucas vezes das muitas que rezei, pensei exatamente no significado. Mas um dia me perguntei, como eu, sendo pecador, posso santificar o nome de Deus que já é santo? Se ele já é santo, como eu vou santificar o nome de Deus? O modo como eu vivo, ou santifica o nome de Deus, ou deturpa o nome de Deus. Aquele que se declara cristão, que confessou Cristo como seu Senhor, precisa ter um modo, um proceder de vida que santifica o nome de Deus, que mostra Cristo em nós. O tema de hoje, o amor de Deus em mim, é parecido com isso, porque se eu vivo uma vida cristã, eu preciso mostrar esse amor de Deus que está em mim. Por isso eu quero convidar você, mesmo aí na sua casa, onde você está, a gente ler o texto de Mateus, capítulo de número 28. Nós vamos ler os versículos 16 até o 20 e vamos pensar um pouquinho sobre esse amor de Deus em nós. Mateus capítulo 28, a partir do verso 16, diz assim: Seguiram os 11 discípulos para Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe com a palavra que é dele. O amor de Deus em mim. O que está acontecendo aqui no contexto do texto que nós acabamos de ler? Aqui Jesus já havia caminhado com os seus discípulos por mais ou menos 3 anos. Jesus havia sido chicoteado, esbofeteado, crucificado, ele foi colocado em um túmulo, ao 3º dia ele ressuscita e aparece para os discípulos algumas vezes. A carta aos Coríntios diz que ele aparece para mais de 500 homens de uma vez e ele tem algumas instruções para dar para os seus discípulos ainda, mesmo após essa caminhada de 3 anos. Então essa aqui é a última vez que Jesus traz instruções para os seus discípulos antes de ser assunto aos céus, antes de ser levado aos céus na presença de todos eles. Dizem que as últimas palavras de uma pessoa devem ser levadas muito em conta, que tem toda uma carga da pessoa. E se a de Jesus, então, ressurreto, todas elas devem ser levadas a sério, e essa aqui não é por menos. Trabalhando um pouquinho sobre essa temática do amor de Deus em mim, eu quero pensar com vocês sobre aspectos aqui desse amor de Deus e para que eu e você possamos meditar. Primeiro, o amor de Deus em mim acontece por causa da missão graciosa de Deus. O amor de Deus só pode acontecer em mim por causa da graça de Deus. Então eu quero pensar um pouquinho com vocês aqui. No versículo 16, ele vai dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse que tem toda autoridade é aquele que cria todas as coisas. Em Gênesis capítulo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia.
vamos ver Deus criando tudo a partir do nada, é o que nós chamamos de ex nihilo. Ele cria a partir do nada, ele tem toda a autoridade. É por sua palavra que ele diz e as coisas acontecem. A minha palavra, ela pouca coisa pode. Se eu falar para esse copo aqui, copo, desapareça, no máximo que pode acontecer é eu beber o conteúdo do copo e sumir, mas a minha palavra não fez o copo desaparecer. Mas a palavra do Senhor, através da sua palavra, as coisas acontecem a partir do nada. Ele cria a partir do nada. A palavra hebraica bará, ele cria a partir do nada. Eu crio, você cria, mas nós criamos a partir de alguma coisa. Ele cria a partir do nada. Ele tem toda a autoridade. Aquele que tem toda a autoridade criou todas as coisas e criou tudo para a glória do seu próprio nome. Ele faz homem e mulher à sua imagem conforme a sua semelhança. Esse Deus cria esse homem para se relacionar com ele, ele cria homem e mulher para se relacionarem um com o outro, cria os dois para se relacionar consigo. O homem foi feito para adorar ao Senhor, para ter relacionamento com Deus. Bom, lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos ver tudo em perfeita harmonia, como Deus havia criado. Mas é no capítulo 3 de Gênesis que nós vamos encontrar a queda do homem. O homem desobedece e a mulher também ao Senhor, comem do fruto que o Senhor havia dito para eles não comerem. Dali nós temos a queda do homem. O homem perde essa conotação de estar próximo do Senhor, ele perde a presença do Senhor, porque havia sido dito pelo Senhor que no dia que eles comessem do fruto proibido, eles morreriam. Francis Schaeffer, um teólogo que comenta a respeito dessa morte, ele diz, e morrendo morrerás. Isso significa que o homem morreria fisicamente, mas morreria também espiritualmente. Os dois, aconteceu os dois. O homem morre espiritualmente e logo depois ele morre fisicamente também. É ali que homem e mulher se escondem do Senhor, porque percebem que estavam nus. A Bíblia diz que eles perdem essa pureza, eles perdem a singularidade no que foram criados, esse relacionamento com Deus. Então o que Deus faz? É Deus quem busca o homem. É Deus quem vai socorrer o homem. Não é o homem que pede socorro para Deus, nem homem nem mulher estão pedindo socorro para Deus, mas Deus quem vai ao encontro deles, porque Deus é o primeiro missionário da Bíblia. Meus irmãos queridos e você que está nos assistindo, Deus, ele foi ao seu encontro, ele decidiu que resgataria. Ele é o primeiro missionário da Bíblia. O amor de Deus em mim só é possível por causa da graça de um Deus missionário que não desistiu da sua criação, mas que resolveu que resgataria a sua criação, que regeneraria a sua criação. O Senhor tem plano de resgatar você. O Senhor tem plano de restaurar a comunhão que eu e você perdemos com Ele. E só é possível ter restauração dessa comunhão por meio de um sacrifício perfeito. O homem quis esconder a nudez do seu corpo e remediar os seus pecados, isso não foi possível. A única solução para os pecados do homem é o sacrifício de Cristo Jesus, único e perfeito. Jesus morre para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Ele. É graça. O amor de Deus em você é possível por causa da graça. Eu quero te convidar a observar mais uma vez o texto do versículo 16, que diz que eles seguiram para Galileia. Por que na Galileia? O texto fala aqui que na Galileia esse último encontro dos discípulos com o Senhor. Para isso eu quero convidar você a voltar no capítulo 26, a partir do verso 31, diz assim: Então Jesus lhes disse, essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Aqui, Jesus ainda não havia sido morto, ele está caminhando com os discípulos e está avisando os discípulos que iria morrer. Verso 32 diz assim, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galileia. É nesse contexto que Pedro diz aqui que não vai abandonar o Senhor, que morre por causa do Senhor. Os discípulos dizem a mesma coisa e todos eles abandonam o Senhor. Eu fico imaginando se o Senhor dissesse para você e para mim, vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar. Qual seria a resposta mais sábia nossa? Pedro diz, não,
o Senhor não sabe das coisas, eu não vou deixar o Senhor, eu não vou abandonar o Senhor. O que é correto de se fazer com homens traidores, com mulheres traidoras? A traição é algo muito difícil para lidarmos. Disse quem escreve sobre traição que a traição é ainda mais difícil porque ela vem de pessoas próximas, de pessoas do nosso círculo muito próximo. Então é muito difícil lidar com a traição porque é exatamente de quem nós não esperávamos que fosse nos trair. Quem trai Jesus são os discípulos, aqueles que caminham com ele. Quem traiu Jesus foi eu e você. Quem mata Jesus sou eu e você. Os assassinos de Jesus sou eu e você. Porque ele morre por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados mostram que somos traidores do Senhor. Dizemos, eu não quero o Senhor e seus ordens. Eu quero ser o Deus da minha vida. Por isso que a tentação da serpente é, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Adão e Eva agora querem as suas próprias ordens, não a ordem do Senhor. Eles traíram o Senhor. O amor de Deus em mim só é possível porque esse Deus nos resgatou. Porque ele veio para morrer a culpa do seu pecado. Ele levou sobre si as suas transgressões. Você precisa confessar que entendeu que o sacrifício de Cristo foi suficiente para o perdão dos seus pecados e só ele pode perdoar os seus pecados. Se você fosse namorar e você está aí, talvez esteja pensando sobre isso, namorar com uma menina e você namorar com um rapaz e soubesse que por algum motivo ela trairia você, você casaria com ele? Você casaria com ela? É claro que não, né? A gente não tem essa motivação tão grande para casar com um traidor, casar com a traidora. Mas o Senhor Jesus, o que ele faz? Ele sabia que os discípulos iriam traí-lo. E mesmo assim ele faz uma aliança com os discípulos. Vão me encontrar na Galileia. Mesmo Jesus sabendo que eles iriam traí-lo, ele diz, eu marco um encontro com vocês. Ele marca um encontro com os traidores. Há muito tempo atrás tinha uma música que dizia, eu marquei um encontro com Deus. A música depois foi questionada porque parece que não somos nós que marcamos o encontro com Deus, é Ele que marca conosco. Jesus marcou um encontro com os traidores. Você seria capaz de fazer isso? Nós não somos capazes, mas Jesus faz uma aliança e Ele é fiel a essa aliança, mesmo quando nós não somos fiéis. Jesus se mantém fiel, puro ao que Ele é, ao que Ele diz. Vão me encontrar na Galileia. O amor de Deus em mim só é possível porque esse Deus é capaz de pegar traidores como eu e você e morrer a culpa do nosso pecado para que nós possamos experimentar o amor de Deus em nós. Senão nunca experimentaríamos. Se não fosse por iniciativa do Senhor, se não fosse Ele indo atrás de nós para nos resgatar, nós não poderíamos salvar a nós mesmos. Ele é o primeiro missionário da Bíblia. O amor de Deus em mim só acontece por obra absolutamente graciosa da parte de Deus. Primeira coisa que quero dizer para os irmãos aqui é que o Senhor, para colocar o amor dele em você, ele precisou ser fiel à sua palavra, fiel ao que ele é, e ele foi em busca de você e te resgatou, ele te tirou do império das trevas. Isso precisa ser motivo bastante para você dedicar toda a sua vida vivendo, vivenciando e proclamando esse amor. Você não é merecedor desse amor, você não é merecedora desse amor, mas pela graça ele te alcançou. Não vem de você, não vem das suas obras, é dom de Deus. Nada que você fizesse poderia te salvar. Ele te salvou, ele te buscou. O amor de Deus só é possível porque nós temos um Deus gracioso. O ministério de Jesus acontece na Galileia. Jesus é o Nazareno. Jesus prega na Galileia. O início do seu ministério foi na Galileia. Todos os discípulos, com exceção de um, eram galileus. Já viu aquela música que chama Jesus de Galileu? É porque era Jesus ali da Galileia, o Nazareno. O único discípulo que não era da Galileia era Judas Iscariotes, né? Todos os demais eram da Galileia. É da Galileia que ele parte depois de Samaria para Jerusalém. O ministério de Jesus acontece na periferia para chegar depois no centro, no poder religioso, político e econômico.
Esse Senhor, ele se dedica aos pobres que eu digo no amplo sentido da palavra. Ele se dedica aos necessitados. Eu e você somos completamente necessitados, carentes do amor de Deus. E esse Deus é capaz de suprir a nossa carência quando ele morre a culpa do seu pecado. Só é possível ter o amor de Deus em mim, porque temos um Deus missionário, gracioso, que foi em busca de te resgatar. Ele pergunta para Adão e Eva, onde está? Deus não sabia onde Adão e Eva estavam? Ele sabia. Você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Diz em Gênesis capítulo 3. Ele não sabia que Adão e Eva tinham comido? Sabia. Mas a pergunta do Senhor mostra para o homem aquele que Deus já tinha visto. Deus viu que ele estava morto em seus pecados. Todo homem e mulher que não tem o sacrifício de Cristo aplicado em sua vida, vai ter os olhares de Deus vendo os seus pecados, completamente desnudo. Mas aquele que é coberto, lavado pelo sangue do Cordeiro, esse tem os seus pecados pagos por Jesus Cristo, justificado. Pergunto para você, o amor de Deus está em você? O amor de Deus, para estar em você, você tem que estar se aproveitando dessa obra graciosa de um Deus que resgatou você. Você precisa confessar que Jesus Cristo e o seu sacrifício é suficiente para perdoar os seus pecados. Você se entregar a Ele e viver esse amor eternamente. O amor de Deus em mim só é possível por causa da graça. Deus seja louvado pela sua graça. O amor de Deus em mim me concedeu uma missão, também graciosa. O texto diz, a partir dos versículos 19, que aquele que tem toda a autoridade, ele vai nos presentear, vai nos conceder uma missão. Veja que a missão do homem, ela é antes da queda. O homem representaria Deus. Ele teria que se espalhar sobre a terra e nós temos um mandato cultural ali e o homem, onde ele estivesse, ele refletiria a glória do Senhor. Se espalhem sobre a terra. Só que esse homem, para refletir a glória do Senhor, sem Cristo não é possível, porque ele está em pecado. Então agora em Cristo, o amor de Deus em mim, me traz de volta a ser um representante desse Deus sobre a terra. Então ele me presenteia com uma missão. Aquele que tem toda a autoridade poderia ter olhado para os discípulos depois de ter traído ele lá no Monte da Galileia e dito, que vexame, olha que papelão de vocês me traíram, vocês me abandonaram. Aí Pedro, você falou que estava junto, estou junto com o senhor, hashtag estou junto até a morte. Que nada, Pedro, você me abandonou, rapaz. Isso sou eu, pecador, mas o Deus gracioso, fiel à sua aliança, marca um encontro e pega os traidores que não eram dignos do Senhor, morre no lugar deles e agora faz deles os seus representantes. Você faria um traidor seu representante? Não. A gente manda no nosso lugar quem a gente tem muita confiança. Jesus morre e confia uma missão a nós tão especial, tão sublime, que não foi dada a anjos, foi dada a pessoas que saem dessa postura de traidor para amigo. Mas ele não se contenta em te chamar só de amigo, ele não te contenta só em te chamar de servo, ele quer que você faça parte da família. Por isso, por causa de Jesus, nós somos feitos filhos de Deus, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, que creem em seu nome. Os filhos são aqueles que declaram que o sacrifício de Jesus é perfeito, único para os seus pecados. E agora, aquele que tem toda a autoridade, faz de você um representante. Ele pegou o seu nome, João da Silva Xavier, filho de Deus, colocou o nome dele sobre o seu nome. Agora isso quer dizer que em todo lugar que você estiver, aí está um filho de Deus. A missão é continuar representando Deus sobre essa terra, aquela que o homem tinha perdido lá no Jardim do Éden, quando ele come do fruto proibido. Você pode representar Deus se você tem o amor de Deus em você. E para ter, mais uma vez, desculpe ser repetitivo, você precisa ter Jesus. O Senhor, ao olhar para você, precisa ver Jesus.
Aí você pode representá-lo sobre a terra. Aliás, você deve representá-lo sobre a terra. Ele escolheu os traidores e fez deles seus filhos para representá-lo sobre essa terra. O texto diz: tenho toda a autoridade, ide, portanto, fazei discípulos. A missão dada ao homem é fazer discípulos. O amor de Deus em mim me dá condições de replicar esse amor. Porque quando eu vejo o amor dele em mim, eu vejo que eu sou completamente merecedor desse amor. A obra graciosa do seu perdão sobre mim é inexplicável. Eu não mereço. Porque Deus me amou, eu consigo amar o outro. Porque quando eu olho para o outro e vejo os seus pecados, eu posso me achar mais santo ou menos santo. Mas quando eu olho para Deus, eu me sinto muito distante da santidade que é de Deus. Ele me amou, Ele colocou o seu amor em mim. Se Ele me ama, é possível eu amar o outro ou Ele amar o outro. Então eu me igualo pelos nossos pecados diante de Deus. Agora, é possível que eu ame o próximo, porque eu amo muito a Deus. Aquele que tem toda autoridade me alcançou pela sua obra graciosa e me disse: faça discípulos. Pergunto para você, se o cumprimento dos seus dias terminasse aqui durante a pandemia, você pode prestar conta ao Deus que presenteou você com a missão de fazer discípulos? Você tem discípulos espalhados sobre essa terra? Os seus dias, a sua vida e tudo que você tem, o seu recurso financeiro, o seu tempo está voltado no cumprimento da sua missão de fazer discípulos? O texto mostra quando Jesus encontra esses discípulos no Monte da Galileia, alguns prostrados adorando, o verso de número 17, mas alguns duvidando. Pergunto para você, em quais desses dois grupos você está? No grupo que está duvidando e não está entregue a esse Deus que tem toda a autoridade, ou no grupo que está prostrado adorando? Você foi criado para adorar ao Senhor. Então o cumprimento da sua missão envolve tudo que você faz, quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, agora tudo é para a glória do Senhor. Eu estou aqui dentro do estúdio, tem um monte de gente aqui atrás das câmeras, tudo que eles estão fazendo precisa ser para a glória do Senhor, senão não serviu, foi para a glória deles. E o nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. Satanás quis a glória do Senhor. Satanás disse isso para Adão e Eva: vocês vão ser como Deus. Deus não divide a sua glória. Ele compartilha o sacrifício de Cristo aí na sua vida. Aplica esse sacrifício. Perdoa os seus pecados e faz você o seu representante. Para quê? Para você adorá-lo e para você agora ter condições de cumprir a sua missão. Façam discípulos. Ide, esses discípulos deviam estar em movimento. É o que nós chamamos de uma vida missional na missiologia. A vida missional envolve tudo que eu faço ter louvor e glorificação a Deus. Então, sua vida dentro de casa precisa adorar a Deus. A sua vida no trabalho, os seus negócios tem que ter louvor a Deus. A sua vida virtual, o seu Facebook, Twitter, Instagram, tudo isso precisa dar glória a Deus, porque se você é propriedade desse Deus, se a sua vida é comprada por Ele, tudo isso tem que estar à sua disposição. Ide é um movimento. Esse movimento aqui não é só para aquele missionário que está lá em outro país. Todos nós estamos em movimento. De alguma forma ou outra você está indo para algum lugar. Então você deve ir. Ah, mas eu faço missões quando eu mando dinheiro para o missionário. Sim, mas você também deve ir. Você também é aquele que deve prestar conta em fazer discípulos. Você precisa fazer discípulos. Uma igreja que não faz discípulos, ela é fadada a morrer. Uma igreja que não faz discípulos crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, é uma lacuna perigosíssima para que essa igreja no futuro morra. Toda igreja precisa estar em busca de fazer discípulo. Você também precisa estar. Ide, façam discípulos. Façam discípulos onde? A missão é em todos os lugares. Façam discípulos de todas as nações, verso 19 diz. Ou seja, você deve estar envolvido de fazer discípulos aonde você alcança. Onde você tem alcance. Dentro de casa, você tem alcance. Na sua rede social, você tem alcance. No seu ciclo de trabalho, você tem alcance. Mas talvez você não tenha alcance lá na Mongólia, na Ásia,
na África. Por isso que nós fazemos discípulos também através de quem nós enviamos. Então, não é coitadinho aquele missionário que precisa receber a sua oferta. Não, você precisa muito desse missionário lá onde você não está, porque quando nós formos prestar contas da missão de um Deus que colocou o seu amor em nós, Ele disse para você fazer discípulo de todas as nações. Você está fazendo discípulo de outras nações também? Os discípulos devem ser feitos a partir de Jerusalém. Atos 1,8 diz que eles receberiam o poder do Espírito e fariam discípulos, seriam testemunhas do Senhor, fazendo discípulos, pregando, testemunhando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, meus queridos irmãos, eu e você precisamos fazer discípulo de todos os lugares. Você precisa tanto do missionário lá onde ele está, quanto o missionário precisa de você aqui no Brasil, porque todos nós temos uma missão de fazer discípulos por todas as nações. A missão é fazer discípulo. A missão é que esses discípulos sejam batizados. E o texto diz, batizem eles em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tem se tornado comum de algumas pessoas não querer se batizar ou acharem que não estão prontas para se batizar. Por quê? Porque não entenderam essa obra graciosa. Porque depois que o amor de Deus está em mim, que eu entendi que eu sou um traidor e Ele me alcançou, eu devo estar repleto, derramando, transbordando desse amor. Por isso eu preciso publicamente confessar o que Ele fez em mim. O batismo é mais uma vez um símbolo daquilo que aconteceu aqui. Se não aconteceu aqui, o batismo não serve. Por isso você que tem pai e mãe dentro da igreja, que foi batizado porque seu pai pediu, porque você ficou constrangido, porque na hora da ceia você precisa ser batizado para tomar a ceia. Isso não salva você. O que salva você é essa obra do sacrifício de Cristo. E por você ter o amor de Deus em você, você deve se batizar, porque é mandado do Senhor. Você se batiza mostrando publicamente o que aconteceu aqui dentro do seu coração. Faz parte de fazer discípulo batizar. Faz parte de fazer discípulo ensinar a guardar todas as coisas que o Senhor ordenou. Esse é o restante do versículo 19 e agora o versículo de número 20. Ensinar a guardar todas as coisas que o Senhor disse. Portanto, faz parte da sua missão conhecer toda a palavra de Deus. Vejam que alguns homens e mulheres que têm relacionamento com o Senhor há muitos anos, nunca sequer leram a Bíblia toda uma única vez. Estamos terminando aí o ano de 2020. Você já leu a Bíblia ao menos uma vez? Toda a Escritura. Esse Senhor está pedindo para guardarmos todas as suas palavras, porque toda a sua palavra é útil. Não tem nada inútil. Muita coisa que a gente faz é inútil. Quantas horas você passa na internet? Desse tempo que você passa na internet, pense bem o que foi útil. Talvez uns 20% foi útil, porque tem coisa útil, né? Você usa a internet para não ter que ir para a fila do banco, para resolver muita coisa boa, mas você também usa a internet para muita coisa inútil, que não vai te edificar, que está gastando o seu tempo. A palavra de Deus é toda útil, você precisa absorver de toda a sua palavra para também se alimentar. Eu preciso colocar à mesa e comer dessa comida boa. E para comer dessa comida boa, eu preciso desse Senhor para me salvar, me resgatar, para me dar discernimento dessa palavra. E depois disso, eu alimento com o que eu recebi. Os crentes em Cristo Jesus devem ser encontrados comendo dessa palavra e proclamando essa palavra. A missão dada por Deus, por causa desse amor dele, envolve fazer discípulos, batizar os discípulos e envolve ensinar a guardar toda a palavra de Deus. O amor de Deus em mim também me capacita graciosamente para o cumprimento da missão. Veja que você não poderia salvar-se. Você também não pode manter-se salvo. Nós precisamos de Deus para tudo. Perguntaram, você é salvo? Como você tem certeza que foi salvo? Por causa do sacrifício de Jesus, eu fui salvo dos meus pecados. Ele pegou os meus pecados e perdoou os meus pecados. Salvo no passado, salvo no presente, porque esse Senhor, Ele quer um relacionamento comigo agora. E você salvo no futuro,
porque ele me promete estar com ele toda a eternidade. Apocalipse capítulo 22 mostra um Deus se relacionando com o homem eternamente. Aqueles que tiveram a sua vestidura lavada pelo sangue do Cordeiro, em Apocalipse 22, 14 diz isso. Agora, o texto mostra que outra obra graciosa de um Deus que colocou o seu amor em mim, ele me dá condições para cumprir as Escrituras, para cumprir minha missão. O texto diz, o restante do verso 20, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A ideia é que nós nem podemos nos salvar, nem cumprir a missão. Jesus não precisa de você para se revelar. Os céus proclamam a sua glória. Se os céus proclamam, você acha que o Senhor precisa de você? Você acha que Deus precisa do seu dinheiro? Você acha que Deus precisa dos seus dons? Ele não precisa. Mas ele fez questão de usar tudo isso para que você pudesse adorá-lo, porque ele é um Deus de relacionamento. Ele quis colocar o amor dele em você. E agora ele promete estar com você cumprindo essa missão. O chamado do Senhor para você foi: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele tira o seu jugo de pecado, coloca sobre ele, morre a culpa do seu pecado e coloca essa leveza do jugo dele sobre você, porque você não foi criado para carregar pecado, você não pode, você não consegue. Você foi criado para habitar o Espírito de Deus. E é habitado pelo Espírito de Deus que você tem condições de cumprir a palavra de Deus. O Senhor Jesus, cheio do Espírito, o Senhor Deus, ele cumpre a palavra, morre na cruz, ele no poder do Espírito, ele obedece, ele faz, ele é ressurreto. Você também precisa viver no poder do Espírito. Tem um exemplo que eu gosto de dar dos meus filhos. Eu me lembro quando o meu filho completou 10 aninhos de idade, ele disse: papai, agora eu sou rapaz. Sim, meu filho, você é rapaz, agora você tem 10 aninhos. Papai, rapaz, você precisa dizer, papai, que eu sou rapaz para o meu irmão. Aí eu chamei o irmão dele e falei: ó, seu irmão agora é rapaz. Ele: é rapaz. Fala para minha irmã que eu sou rapaz. Chamei a irmã, falei: ó, seu irmão é rapaz. Chama a mamãe, papai, fala para a mamãe que eu sou rapaz. Eu falei: meu amor, o nosso filho é rapaz, agora tem 10 aninhos. Amor da mamãe é um rapaz. Tá estragando o menino, não é rapaz. Aí, meus irmãos, esse meu filho olhou para mim e falou assim: papai, já que eu sou rapaz, rapaz pode cortar cabelo sozinho? Meus irmãos, imagine onde eu entrei. É claro, você pode cortar cabelo sozinho, você já é rapaz, e eu posso cortar cabelo sozinho do jeito que eu quiser? Pode. A mãe dele ficou brava comigo, e ele foi cortar cabelo sozinho. Falei: você é rapaz, vai cortar cabelo sozinho, junto com o seu irmão que é rapaz também, vão os dois. Meus irmãos, quando esse menino voltou, ele tinha só uma banda do cabelo cortado e com risco aqui. Essa mãe ficou uma fera comigo. Olha o que você deixou fazer no cabelo do menino. A ideia, meus irmãos, é que a gente não pode cumprir nem a nossa missão sozinho. Você precisa do Senhor. E ele, sabendo disso, disse: eu vou com você. Eu serei glorificado, serei adorado pela sua existência, pelo sacrifício de Cristo sobre você. E eu vou com você, aprenda de mim. Ele pegou na sua mão, ligou você a Deus e agora caminha com você no cumprimento da sua missão. O amor de Deus em mim me deu condições de cumprir a missão. Eis que estou com você até o final, ele disse. Estou com você até o final no cumprimento da sua missão. Portanto, meus irmãos, o amor de Deus em mim só foi possível por causa da sua obra graciosa. O amor de Deus em mim me deu uma missão muito especial, fazer discípulo, e o amor de Deus em mim me deu condições de cumprir a missão. Eu desejo que você reflita sobre essa palavra e que você seja encontrado pelo Senhor em pleno amor dele, exalando o bom perfume de Cristo e por isso cumprindo toda a missão que ele tem para você. Deus abençoe você no cumprimento da sua missão, em nome de Jesus.